Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Lu Educativa. Eu sou a professora Luciane de Deus e no nosso estudo de hoje nós vamos conversar sobre como as creches e pré-escolas surgiram no Brasil. Lembrando que nós estamos dando continuidade a um estudo baseado na coleção Pró-Infantil, módulo 1, unidade 1, livro de estudo volume 2 do MEC. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Refletir sobre a educação infantil que queremos, a partir de alguns elementos presentes no debate sobre a qualidade das instituições infantis educacionais, tá? Nós vamos ver também como é que surgiram as creches e como é que as creches se encontram hoje em dia. Na perspectiva que vem sendo apresentada aqui, é possível verificar que, além de ser um campo de conhecimentos e de atuação específicos, a educação infantil pode ser vista também como parte de uma política social mais ampla, destinada a promover o bem-estar das crianças e das famílias. É um campo de trabalho, sobretudo de mulheres, e é um campo de lutas por significados, por valores que orientam a organização das leis, das políticas e dos programas que envolvem a educação infantil. Nós reconhecemos, então, que a educação infantil é um campo social complexo, no qual se observa a convivência de diferentes concepções de como atender aos direitos da criança e de como efetivar o dever do Estado. Ou seja, a educação infantil é um direito da criança e é um dever que deve ser prestado pelo Estado, tá bom? Elas têm direito de frequentar as escolas e as creches. Essas concepções de educação infantil variam de acordo com a época, a cultura e a sociedade. Variam também com a forma como a família é organizada, com as tendências de crescimento e organização da população, com o lugar da família, né, da mulher na família e na sociedade, e com as visões que são construídas sobre o trabalho feminino fora do domicílio, e também segundo a concepção de criança e de infância. Neste sentido, quaisquer que sejam os termos ou os conceitos que existem, cada vez mais concordância, né, de que investimentos, políticas e programas nessa área são dependentes da cultura, das concepções, dos valores e das práticas sociais que envolvem as crianças, as famílias, a mulher e a criação de filhos pequenos. Não importa quais os termos e conceitos utilizados, importa é que são dependentes, tudo isso depende, né, da cultura, da concepção, dos valores, das práticas sociais que envolvem crianças, famílias, mulher e a criação de filhos pequenos, né? Tudo isso envolve a educação infantil. E o Estado precisa considerar. Há, portanto, reconhecimento de diferentes concepções de criança, de suas demandas e necessidades, e dos objetivos dos serviços coletivos voltados para as crianças pequenas, né? O que é que nós vamos ver então? Aqui é um pouquinho da história de como surgiram as creches, tá? E é bem interessante. Em muitos municípios brasileiros haviam creches domiciliares, ou também chamadas de programas de mães crecheiras, onde crianças de 0 a 6 anos, ou mais até, eram atendidas em domicílio de terceiros, sem obedecer aos critérios educacionais construídos para a área. As mães, né, com a demanda de oferta de trabalho, como elas tinham que trabalhar fora, né, elas tinham que deixar os filhos em algum lugar. E como não havia um número suficiente de creches para atender essas mães, essas crianças, elas deixavam com essas mulheres, né, das mães crecheiras. Enquanto elas trabalhavam, as mães crecheiras cuidavam, olhavam seus filhos dentro das suas próprias casas. Existia, porém, uma polêmica se esse atendimento podia e devia ser considerado como modalidade de educação infantil ou como instituição equivalente à creche. No Brasil, os documentos legais que consideravam que a educação infantil é realizada em creches, pré-escolas e escolas, ou seja, a lei ela só favorecia, né, ela era baseada, fundamentada e reconhecia somente as creches, pré-escolas e escolas que poderiam oferecer, né, educação infantil. Essas mães crecheiras, essas mulheres que cuidavam das crianças, elas não entravam dentro da lei.
ou seja, elas ficavam fora da lei, entre aspas, né? E então havia esse debate: será que era legal? Será que era uma coisa boa deixar as crianças com essas mulheres, ao invés de deixar essas crianças nas creches e pré-escolas? Porém, alguns organismos internacionais que têm uma grande influência na formulação de políticas educacionais para países de terceiro mundo defendem uma conceituação flexível de educação infantil para esses países, defendendo os chamados modelos não formais ou alternativos de atendimento à criança de 0 a 6 anos. Lembrando aqui mais uma vez que quando esse estudo foi feito, né, em 2005, esse pró-infantil foi elaborado, as crianças não eram obrigadas ainda a frequentar a escola, tá bom? Só a partir dos 7 anos. Ao estudar a atuação do Banco Mundial na área, Rosenberg constata o uso da expressão desenvolvimento infantil no lugar de educação infantil para a definição de programas voltados para a primeira infância. Pode significar tanto ampliação do enfoque, né, saúde, nutrição, educação, quanto o privilégio de programas ditos alternativos. Para essa autora, isso deve nos preocupar, pois, através da expressão ou do conceito de desenvolvimento infantil, pode-se evitar em alguns países, como o Brasil, a regulamentação educacional que preconiza padrões institucionais e profissionais para a educação infantil, formação prévia dos professores, respeito à legislação trabalhista, proporção adulto-criança, instalações e equipamentos. Ao escapar da regulamentação, o custo do programa do projeto e do programa cai, evidentemente em detrimento da qualidade. Ou seja, se o Brasil permite que as mães, as mulheres também cuidem dessas crianças pequenas, ao invés delas frequentarem uma creche, uma pré-escola, né, que já é devidamente regulamentada, funciona dentro das leis, tem essa preocupação de quê? De que elas podem ser atendidas por pessoas, né, que não são profissionais qualificados, elas não estudaram para lidar com as crianças, elas não estudaram nada de psicologia, nada do que você estuda, né, se está fazendo pedagogia, do que eu estudei. Elas não têm, não é, essa legislação trabalhista, não respondem às leis, podem contratar pessoas e não pagar salário, não ser registrado, trabalhar fora da lei, não é? Elas também não têm, podem não oferecer uma estrutura, um ambiente adequado ao acolhimento dessas crianças. Então, isso também gerou preocupação. Se essas crianças ficam a tarde toda, o dia todo na casa dessas mulheres, essas mulheres podem não ser profissionais qualificados, elas podem não oferecer uma infraestrutura adequada, elas correm o risco de não ser bem atendidas, bem acolhidas. Então, a qualidade que essas crianças vão receber, ela cai, né? Na educação infantil. Elas não têm um estudo voltado para elas, um programa de educação. Elas só vão ser cuidadas, mas não vão ser educadas, né? Então, isso começou a preocupar. As justificativas para tal flexibilização baseiam-se na consideração de que os países pobres não apresentariam condições financeiras para desenvolver programas no padrão do primeiro mundo. Por isso, deveriam seguir alternativas ou modelos informais, que utilizam espaços improvisados nas comunidades pobres e envolvem as próprias mães no cuidado e educação das crianças pequenas, o que implicaria abrir mão dos padrões educacionais para programas de creches e pré-escolas. Eles entendem, né, que os países mais pobres não têm como oferecer à criança uma educação de qualidade de primeiro mundo, tudo bem. Até aí nós entendemos, né? Mas também não é por conta disso que nós precisamos abrir mão da qualidade do ensino para essas crianças, não é verdade? Elas têm que ter direito também ao cuidado e educação, mesmo nos países de terceiro mundo, países mais pobres. Pode não ser de igual para igual nos primeiros mundos, mas o nosso país, o Brasil, né, que nós estamos falando, tem que oferecer, tem que buscar oferecer também, dentro das suas limitações, das suas capacidades, mas buscar fazer o melhor pelas nossas crianças. Isso nos faz perguntar: será que, para tais organizações, crianças pobres não merecem ter acesso a uma educação de qualidade?
Será que um atendimento simplificado seria suficiente para a nossa infância pobre? Além disso, não podemos desconhecer que o direito à educação infantil, embora proclamado, é ainda um campo em construção na sociedade brasileira. Enquanto tivermos falta de recursos financeiros, crianças trancadas em casa, na ausência de responsáveis que saem para o trabalho, não tem com quem deixar, e muitas vezes a família deixa mesmo a criança em casa, crianças confinadas em espaços institucionais extradomésticos, creches ou pré-escolas, sem qualquer inventividade, enquanto tivermos educadores e equipes profissionais sem escolaridade e sem qualificação, dificilmente será possível generalizar a educação infantil como direito. Ela tem direito à educação, tem, mas não é oferecido de acordo com a demanda. O direito da criança de 0 a 3 anos à educação não existe ainda na nossa sociedade, nas práticas sociais concretas e para todas as crianças. Não é? Agora, em 2025, as crianças não são obrigadas a frequentar a escola até os 3 anos, né? Somente a partir dos 4. Mas o dever do Estado é oferecer um lugar para essas crianças, para essas famílias que querem matricular os seus filhos, que querem, né, poder contar com a ajuda do Estado, do município, do governo, para poder trabalhar e deixar o seu filho em um lugar que vai cuidar e vai educar, não é verdade? Mas que na realidade, apesar de ser lei, não atende a todo mundo ainda. Mudar a realidade é um processo complexo. Depende da vontade política e da definição de políticas sociais também. No momento, hoje, em 2025, não existe um único programa Mães Crecheiras Nacional, mas sim diversas iniciativas com esse nome ou com o mesmo objetivo: oferecer apoio a mães para que possam cuidar de crianças, seja através da regulamentação do trabalho informal de mães crecheiras, né, cuidadoras informais, seja através de programas de auxílio financeiro, seja pelo projeto Mães Guardiãs, que busca reintegrar crianças à escola, tá? Então existe ainda mulheres que cuidam informalmente de crianças pequenas, sim, tá? No meu município, por exemplo, o ano passado mesmo abriu várias mini maternais, vários berçários, e nós sabemos que não são ainda regulamentados, né? Ainda não são, não seguem as leis, as normas que deveriam seguir, mas que oferecem o serviço para as famílias, tá? Então ainda a gente conta com isso ainda. Bom, e cabe, né, ao Estado ficar de olho, verificar, né, porque a gente sabe que são pessoas que não são qualificadas para cuidar dessas crianças, os lugares também não apresentam uma infraestrutura adequada, então tudo isso deveria ficar sob a vigilância, né, sobre a observação bem de perto da Secretaria de Educação. Então existem ainda assim muitos municípios, acredito que não só no meu. A gente vai ver também, ó, regulamentação do trabalho. Em algumas cidades, como Brasília, foram criados projetos para regulamentar a atividade de mães crecheiras, como um serviço formal, incluindo cursos de capacitação e requisitos como ambiente adequado e experiência, tá? Então, tem lugares que sabem desse serviço e estão capacitando essas mulheres, essas pessoas. Também vamos ver o auxílio creche. Existem programas de auxílio financeiro, como o Vale Creche, que oferece até R$ 1.000 mensais para custear creches particulares enquanto a criança espera vaga em creche pública. Algumas empresas também oferecem auxílio creche para funcionárias, como, por exemplo, Mercado Livre, Itaú, Grupo Boticário, Natura, Vivo, entre outras, né? Todas essas empresas, até o Banco do Bradesco tem a Fundação Bradesco, né? Eu não sei te dizer com certeza se todas oferecem o Vale Creche, mas todas elas oferecem alguma ajuda nesse sentido. Se não oferecem o Vale Creche, muitas empresas têm até a sua própria creche dentro da instituição do trabalho. E acho isso muito legal, né? Se não me engano, tem o Instituto Natura, como eu disse, o Banco Bradesco, tem a Fundação Bradesco. Então, os filhos dos funcionários trabalham dentro da escola que é oferecida pelo próprio banco. Então, todas essas
empresas e muitas outras oferecem auxílio creche, oferecem a creche, tá? De algum jeito, elas oferecem ajuda para as crianças pequenas. Aí, continuando, né? Diversas empresas no Brasil oferecem, né? Como eu disse no slide anterior, vou só acrescentar aqui embaixo o Albert Einstein Hospital, tá? Tem o Grupo Boticário também, a Vivo, então são muitas, né? O benefício é geralmente concedido até os 6 anos de idade, tá bom? Então as crianças pequenas têm essa ajuda, que é muito importante, né? Tem também os programas de apoio e proteção, projetos como Mães Guardiãs, da Prefeitura de São Paulo, que atuam para apoiar mães em situação de vulnerabilidade, monitorando a frequência escolar e ajudando a reintegrar crianças que abandonaram a escola. E outras iniciativas também. Existem também projetos comunitários que buscam apoiar mães em comunidades, como a associação, né, que eu já disse, Creche Mães Guerreiras, no Distrito Federal, que oferece apoio mútuo e doações. Em resumo, hoje em dia o programa Mães Crecheiras pode se referir a diferentes iniciativas, como a regulamentação do trabalho informal, o auxílio creche, programas de apoio para mães em situação de vulnerabilidade. A disponibilidade e os detalhes de cada programa variam conforme o município ou a instituição que o promove. E eu fiz uma pesquisa para a gente saber como é que andam as creches hoje em dia. Olha só, essa pesquisa eu realizei no site, tá, do O Globo. Um levantamento do Todos pela Educação mostra que o pequeno crescimento de acesso à creche no Brasil registrado em 2024 foi puxado por crianças de famílias ricas, o que na prática resultou no aumento da desigualdade de acesso a essa etapa escolar no país. O estudo analisou, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, conhecido IBGE, a proporção de alunos de 0 a 3 anos entre as 20% de famílias mais ricas e as 20% mais pobres do país. No primeiro grupo, 56% tinha acesso à creche em 2023, e isso passou para 60% em 2024. Já entre as mais carentes, houve ainda uma leve queda, de 31,3% para 30,6% nesse mesmo período. Os dados mostram ainda que o percentual baixo de crianças mais pobres fora da escola não significa necessariamente falta de interesse das famílias. De acordo com a PNAD, 28,3% dessas famílias dizem que não matricularam suas crianças na escola por dificuldades de acesso, como falta de vagas. Entre os mais ricos, esse patamar é de apenas 6,1%. Além disso, há um impacto secundário, que é a possibilidade de trabalho dos responsáveis dessas crianças, especialmente das mães, que não têm com quem deixar seus filhos, se não conseguem vaga na creche. Diz Gabriel Corrêa, diretor de Políticas Públicas do Todos. De acordo com ele, o crescimento da desigualdade se dá pelo fato de que famílias com melhores condições financeiras conseguem colocar seus filhos em escolas privadas, mas também pela expansão da rede pública, que não está privilegiando áreas mais pobres das cidades, tá bom? Fonte O Globo. Ou seja, existem muitas creches? Existem. Existem muitas pré-escolas? Existem. Existe ainda para todo mundo? Não existe, tá? O número de crianças que necessitam das creches ainda é um número muito grande. Então, por isso, né, ainda tem muita criança fora da escola, muita. E as crianças, como nós vimos, as famílias de baixa renda ainda precisam contar com as creches para elas poderem trabalhar, tá bom? Senão elas não têm com quem deixar os seus filhos, né? Então, isso aí é uma realidade, né? Por isso que a gente fala que é uma política pública nacional, porque ainda existem muitas faltas, né? Muita falta de creche no Brasil para atender essa demanda crescente, né? Nós vimos que não é por falta de interesse das famílias, mas por falta de recursos, né? Não tem onde deixar a criança, difícil acesso, tudo isso
prejudica o acesso das crianças mais pobres às escolas, às creches. Com esse debate, podemos ver que os sentidos que norteiam as creches e pré-escolas na nossa atualidade foram sendo construídos pelos movimentos sociais e nos apontam para a busca da igualdade e do bem-estar das crianças e famílias, pela adoção de propostas educativas que valorizam a expressão das crianças e fortaleçam as possibilidades criativas dos professores e outros profissionais envolvidos. Como procuramos mostrar, as instituições de educação infantil são também construções históricas, não é? E são dependentes de valores e concepções sobre como se deve cuidar das crianças e educá-las fora da família, e como deve ser visto atuar o poder público ou de Estado, tá bom? Tudo isso. A criança tem direito à educação, mas ainda não pode contar 100% com a ajuda do Estado, como nós vimos, não é? A demanda ainda é pequena, embora a procura seja grande. Não é verdade? Agradeço de coração você que ficou até o final desse vídeo, desse estudo. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita neste canal, convido você para fazer a sua inscrição, ativar o sininho de notificações, compartilhar o vídeo e sempre que nós postarmos um assunto novo aqui, você vai receber aí, tá bom? Então, muito obrigada, espero que você tenha gostado. E, para você não perder nada, né? Na nossa próxima aula, nós vamos estudar uma educação infantil cidadã. Um grande abraço e até lá!